Antes da unificação, o território germânico estava fragmentado em 39 estados que formavam a Confederação Germânica. A Confederação era governada por uma assembleia com representantes de todos os estados. Porém, eram os representantes dos maiores estados, Prússia e Áustria, que tinham maior poder e acabam por decidir quase tudo. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da unificação da Alemanha. Dentro deste contexto, havia também um conflito de interesses entre Áustria e Prússia. Enquanto a Áustria era contrária à unificação, a Prússia era favorável, pois pretendia aumentar o seu poder sobre o território germânico e ampliar o desenvolvimento da indústria. No ano de 1862, o rei prussiano Guilherme I escolheu para ser o primeiro-ministro da Prússia o político e diplomata Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. A ideia de Guilherme I era unificar os estados germânicos, processo que seria organizado por Bismarck. Porém, o chanceler de ferro acreditava que para isso seria necessário o caminho militar. Para atingir seu objetivo, Bismarck passou a aumentar o poder bélico da Prússia, ampliando o número de militares e investindo na produção de armamentos. A unificação alemã aconteceu sob o comando do então chanceler da Prússia, Otto von Bismarck. Apesar de haver levantes desde 1848, Bismarck seria indicado para o cargo em 1862. Para despertar o nacionalismo do povo alemão, em 1866 declara a guerra à Áustria. A guerra austro-prussiana teve vitória da Prússia e de sua aliada, a Itália, que finalmente anexou Veneza ao seu território. Bismarck, político habilidoso, cria a Confederação Germânica dos Estados do Norte e, visando uma unificação com os Estados do Sul, provoca uma guerra contra a França. Mas vamos entender como Bismarck conseguiu provocar a guerra. O trono da Espanha, dominada pela França, havia sido oferecido a Leopoldo de Hohenzollern, um príncipe parente do rei da Prússia. Napoleão III não aceita a indicação. Quando o rei da Prússia envia a resposta aos franceses, Bismarck a modifica, tornando-a ofensiva. Era o início da guerra entre a união de todos os estados alemães contra a França. Os franceses são derrotados em 1870. Era o fim do Segundo Império Francês e, em 1871, o exército alemão invade a França, coroando Guilherme I como Kaiser do Segundo Reich alemão. O Tratado de Frankfurt, que põe fim à guerra, é assinado no mesmo ano, anexando a Alsácia-Lorena ao território alemão. Essa derrota nunca seria esquecida pelos franceses. E para aumentar esse revanchismo, a Alemanha pretendia apossar-se do Marrocos, já ocupado pela França, o que quase causou uma guerra no início do século XX. E a região da Alsácia-Lorena continuava sendo pretendida pela França.